lobisomem da festa junina de Lagoa Seca. Relato baseado em fatos reais. Eu nunca contei isso para ninguém fora da minha família. Na verdade, durante muitos anos, eu fingia que aquilo nunca tinha acontecido. Mas toda vez que chega junho, toda vez que sinto o cheiro de milho assado, fogueira queimando e ouço uma sanfona tocando ao longe, aquela noite volta inteira na minha cabeça. E eu ainda acordo assustado. Meu nome é Antônio. Hoje tenho 47 anos. Sou casado, tenho 2 filhos e moro no interior do Nordeste. Passei a vida inteira trabalhando na roça. Nunca fui de acreditar em histórias de assombração. Meu pai me criou, dizendo que homem não devia ter medo de sombra nem de conversa de velho. Lobisomem, mula sem cabeça, caipora. Para mim tudo era invenção. Pelo menos era o que eu pensava. Até a festa junina de 1998. Mas para entender aquela noite, preciso voltar um pouco. Naquela época, eu tinha 19 anos. Morava numa pequena comunidade cercada por mata, açudes e estradas de terra. Era um lugar tão pequeno que todo mundo conhecia todo mundo. As portas ficavam abertas. As crianças brincavam na rua até tarde. E as noites eram escuras de verdade. Não existia iluminação pública. Depois das 8 da noite, o mundo parecia desaparecer. Junho era o mês mais esperado do ano. A cidade inteira se preparava. Bandeirinhas coloridas cruzavam as ruas. As mulheres faziam pamonha. Os homens cortavam lenha para as fogueiras. As escolas organizavam quadrilhas. E os jovens esperavam pelas festas para namorar. Naquele ano, a maior festa seria realizada perto de uma antiga fazenda abandonada chamada Fazenda Lagoa Seca. Era um lugar estranho, velho, silencioso, cheio de histórias. Diziam que décadas antes, um fazendeiro muito rico havia morrido ali. Alguns juravam ouvir passos dentro da casa mesmo estando vazia. Outros falavam de animais estranhos rondando a propriedade. Eu nunca liguei para essas histórias. Na noite de 23 de junho, fomos para a festa. Eu, meu primo Marcelo, meu amigo Jonas e mais alguns rapazes da comunidade. A festa estava linda. A fogueira era enorme. A sanfona tocava sem parar. As crianças corriam. Os idosos conversavam. Tudo parecia normal, mas uma coisa me chamou a atenção. Um homem. Nunca tinha visto ele antes. Era alto, magro, usava um chapéu velho e permanecia sozinho. Enquanto todos dançavam e conversavam, ele apenas observava, parado, imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa. Em determinado momento, notei que ele estava olhando diretamente para mim. Não desviava os olhos. Aquilo me incomodou. Comentei com Marcelo. Ele olhou e ficou sério. Não olha muito para ele. Por quê? Porque eu sei quem é. Quem? Marcelo hesitou. Depois respondeu. O povo diz que ele é amaldiçoado. Eu ri. Achei que fosse brincadeira. Mas Marcelo não riu. E aquilo me deixou desconfortável. A festa continuou. Por volta das 11 da noite, começou a chover. Uma chuva fina, gelada. Muita gente foi embora. Mas nós decidimos ficar. Foi então que aconteceu a primeira coisa estranha. O cachorro da fazenda apareceu. Era um animal enorme, conhecido por ser bravo. Mas naquela noite, ele surgiu correndo e chorando. Sim, chorando, o rabo entre as pernas, os olhos arregalados, como se estivesse fugindo de alguma coisa. O animal atravessou a festa e desapareceu na escuridão. Poucos minutos depois, todos os cachorros da região começaram a latir. Ao mesmo tempo, era um som estranho, como um alerta, como se todos estivessem vendo algo que nós não conseguíamos enxergar. As músicas continuaram, mas as pessoas começaram a ficar inquietas. Foi quando percebi que o homem estranho havia desaparecido. Ninguém viu ele indo embora.
simplesmente sumiu. Meia-noite. A chuva aumentou e a energia da festa acabou. Tudo ficou escuro. Apenas a luz da fogueira iluminava o local. Lembro perfeitamente do silêncio que surgiu naquele instante. Um silêncio pesado. Estranho. Então ouvimos um uivo. Longe, muito longe, mas alto o suficiente para congelar todo mundo. Nunca ouvi nada parecido. Não parecia cachorro. Não parecia lobo. Não parecia nenhum animal conhecido. O som parecia humano, mas ao mesmo tempo não era. Algumas crianças começaram a chorar. Os músicos pararam de tocar. E um senhor muito velho fez o sinal da cruz. Ninguém falou nada. Então veio outro uivo, mais próximo. Muito mais próximo. E naquele momento, algumas pessoas decidiram ir embora. Nós também resolvemos sair. Pegamos a estrada de terra. A chuva continuava. A lama dificultava a caminhada. E a única iluminação vinha da lua escondida entre as nuvens. Andamos por cerca de 15 minutos. Foi quando ouvimos algo correndo dentro do mato. Passos pesados. Galhos quebrando. Algo grande. Muito grande. Marcelo parou imediatamente. Jonas também. Ninguém falou. O barulho continuava acompanhando o nosso grupo, como se estivesse nos seguindo. Passo após passo, lado a lado, escondido entre as árvores. Então surgiu um cheiro horrível. Mistura de animal molhado, sangue e carne apodrecida. Meu estômago embrulhou. O barulho cessou. Tudo ficou silencioso. E naquele silêncio, ouvimos uma respiração, pesada, muito próxima, atrás de nós. Quando nos viramos, vimos os olhos, 2 pontos amarelos brilhando na escuridão. Aproximadamente 2 metros acima do chão. Aquilo não fazia sentido. Nenhum cachorro teria aquela altura. Nenhum homem teria aqueles olhos. Então a criatura avançou. Continua. A coisa saiu do mato em velocidade absurda. Eu vi apenas partes dela. Pelos escuros, braços compridos, dentes enormes e um corpo que parecia misturar homem e animal. Marcelo gritou. Jonas caiu na lama e todos começamos a correr. Mas a criatura não estava tentando nos alcançar. Parecia brincar conosco. Aparecia de um lado, depois surgia do outro. Como se estivesse nos cercando. Como se estivesse escolhendo alguém. E naquela noite, ela escolheu. O que aconteceu depois foi algo tão perturbador que até hoje eu tenho dificuldade de explicar. Porque, quando a criatura finalmente saiu completamente da escuridão e ficou iluminada pela luz de um relâmpago, eu reconheci seu rosto. Era o mesmo homem que estava sozinho observando a festa. E naquele instante, percebi que talvez as histórias antigas da Fazenda Lagoa Seca fossem verdadeiras e que algumas maldições nunca acabam, mesmo depois de décadas, mesmo depois da morte, mesmo depois que todos acreditam que elas viraram apenas lendas. Porque naquela madrugada de São João, nós descobrimos que havia algo vivendo naquela mata. Algo que esperava todos os anos pela mesma noite. E nós tivemos o azar de cruzar seu caminho. O relâmpago iluminou a estrada por menos de 1 segundo, mas foi suficiente. Eu reconheci o rosto. Era o homem que estava sozinho, observando a festa. Os mesmos olhos fundos, o mesmo chapéu, a mesma expressão vazia. Só que agora, seu rosto estava deformado. Os maxilares pareciam alongados. A pele estava coberta por pelos grossos. Os dentes apareciam para fora da boca. E os olhos brilhavam como brasas acesas. O trovão explodiu logo em seguida. Quando a escuridão voltou, a criatura já não estava onde tinha aparecido. Sumiu. Como se nunca tivesse existido. "Corre!" Marcelo gritou. E nós corremos. A lama subia pelas pernas. A chuva castigava nossos rostos. Meu coração parecia querer sair pela boca. Mas o pior ainda estava por vir, porque Jonas não estava mais atrás de nós. Só percebemos isso alguns minutos depois.
Paramos ofegantes perto de uma porteira. Cadê Jonas? Ninguém respondeu. O silêncio foi pior que qualquer resposta. Voltamos a chamar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Nada. Apenas chuva. E o vento passando pelos galhos. Foi então que ouvimos. Um grito. Longe, muito longe. Um grito de puro terror. Era Jonas. Sem pensar, voltamos correndo pela estrada. Hoje me arrependo disso. Porque encontramos algo que nunca deveria ser visto por olhos humanos. O grito havia vindo de perto de um açude antigo. Quando chegamos lá, vimos Jonas ajoelhado na lama, paralisado, sem conseguir falar, sem conseguir se mexer. Os olhos dele estavam arregalados, fixos em alguma coisa à frente. Seguimos seu olhar e vimos, na margem do açude, a criatura. Ela estava de costas para nós, agachada, comendo alguma coisa. O som dos ossos quebrando ecoava na noite. Craque, craque, craque. A criatura mastigava lentamente, como um animal, como se soubesse que estava sendo observada. O cheiro era insuportável. Sangue, carne, podridão. Meu estômago virou. Marcelo vomitou na mesma hora. Então a criatura parou de comer, ficou imóvel e começou a virar a cabeça. Devagar, muito devagar, até olhar diretamente para nós. Nunca vou esquecer aqueles olhos. Não era apenas um animal. Havia inteligência ali. Malícia. Ódio. Como se entendesse exatamente quem éramos. E naquele instante ela sorriu. Sim, sorriu, mostrando dentes enormes, cobertos de sangue. Jonas começou a rezar. Marcelo segurou meu braço. E eu simplesmente não conseguia me mover. Foi quando ela ficou em pé. E pela primeira vez, vimos seu tamanho real. Mais de 2 metros, talvez 2,5 metros. Os ombros largos, os braços quase tocando os joelhos, as garras pareciam facas. E os pelos escuros brilhavam molhados pela chuva. Outro relâmpago iluminou tudo. E vimos o que ela estava comendo. Era um bode, ou o que restava dele. A criatura soltou um rosnado profundo. O chão pareceu vibrar. Então, começou a caminhar em nossa direção. Passo, após passo, sem pressa. Como alguém que sabe que a presa não tem para onde fugir. Foi quando uma voz surgiu atrás de nós. Uma voz velha, trêmula. Não corram, nos viramos assustados. Era seu Raimundo, um morador antigo da região. Ninguém sabia de onde ele havia aparecido. O velho segurava um terço enorme e uma lanterna. Não olhem nos olhos dele, não respondam se ele falar. E não corram. A criatura continuava avançando. Seu Raimundo começou a rezar. Alto, muito alto. As palavras se misturavam com o som da chuva. A criatura parou. Rosnou novamente. E então aconteceu algo estranho. Ela pareceu hesitar, como se aquelas orações a incomodassem. Seu Raimundo continuou rezando, cada vez mais forte. O lobisomem começou a recuar. Um passo, depois outro, até desaparecer novamente dentro da mata. O silêncio voltou, mas ninguém comemorou, porque todos sabíamos que aquilo não tinha acabado. Seu Raimundo nos levou até sua casa, uma pequena construção de barro perto da serra. Lá dentro, ele fechou portas, janelas e colocou sal grosso nos batentes. Foi então que contou uma história que poucos conheciam. Décadas antes, existia um homem chamado Sebastião, morador da fazenda Lagoa Seca. Segundo os antigos, ele havia feito um pacto. Ninguém sabia exatamente qual, mas depois disso, começou a desaparecer em noites específicas. Animais surgiam mortos. Pessoas relatavam avistamentos estranhos. E uma série de ataques aconteceu na região. Até que numa noite de São João, ele desapareceu completamente. Seu corpo nunca foi encontrado, mas os relatos continuaram. Todos os anos, na mesma data, na mesma região, sempre perto da meia-noite, sempre durante as festas juninas, e sempre envolvendo o mesmo homem.
O homem do chapéu. O mesmo que eu tinha visto naquela festa. O mesmo que havia se transformado diante dos nossos olhos. Passamos o resto da madrugada dentro da casa. Ninguém dormiu. Ninguém falou muito. Esperávamos apenas o amanhecer. Mas perto das 4 da manhã, ouvimos algo arranhando as paredes. Lentamente. Como unhas passando pelo barro. Scratch, scratch, scratch. As janelas tremiam. Os cachorros latiam desesperadamente. E então, ouvimos passos rodeando a casa. Pesados, lentos, pacientes. A criatura estava lá fora, esperando. Como se soubesse que estávamos presos. Aquilo durou quase 1 hora. Até que o primeiro canto de um galo ecoou na distância. E tudo parou. Instantaneamente. Os arranhões cessaram. Os passos desapareceram. O silêncio voltou. Quando o sol nasceu, saímos. Ao redor da casa, encontramos pegadas. Mas não eram pegadas normais. Metade pareciam humanas, metade pareciam de animal. Fundas o suficiente para afundar vários centímetros no barro. Seu Raimundo apenas balançou a cabeça. Ele foi embora. Por enquanto. Eu queria acreditar que aquilo tinha terminado. Mas não terminou. Porque 3 dias depois, encontraram algo perto da antiga fazenda. Um chapéu velho, molhado, coberto de lama. O mesmo chapéu do homem da festa. E ao lado dele havia pegadas que começavam humanas e terminavam como patas enormes, entrando na mata. Até hoje, ninguém explica aquilo. Jonas nunca voltou a ser o mesmo. Mudou completamente. Passou anos sem falar sobre aquela noite. Marcelo se mudou para outra cidade. E eu passei décadas tentando esquecer. Mas todo São João, quando o vento sopra forte durante a madrugada, quando os cachorros começam a latir sem motivo, quando algum uivo distante ecoa, vindo da direção da antiga Fazenda Lagoa Seca. Eu lembro daquela criatura sorrindo para nós, à beira do açude, e lembro das palavras de seu Raimundo. Palavras que ele disse antes de morrer. Palavras que jamais consegui esquecer. O problema não é acreditar em lobisomem. Ele ficou alguns segundos olhando para a mata. Depois completou. O problema é quando o lobisomem sabe quem você é. E às vezes, ele volta. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.